Na pequena vila de San Sebastián, isolada entre montanhas cobertas por densas florestas, o sobrenatural parecia estar sempre à espreita. Ali, duas primas cresceram sob a sombra de um segredo sombrio. Helena e Júlia eram primas, mas a relação entre elas estava longe de ser apenas de sangue. Helena, com sua beleza inigualável e presença magnetizante, era o centro das atenções. Os longos cabelos negros caíam em cascata sobre seus ombros, seus olhos azuis cintilavam como safiras sob a luz do sol, e seu corpo esguio era a personificação da perfeição. A beleza de Helena era apenas a fachada de uma alma perturbada, atraída pelos segredos da magia negra e pelas forças das trevas. Desde jovem, ela se dedicava ao estudo de encantamentos proibidos e práticas ocultas, buscando o poder e controle que sua aparência física nunca poderia lhe proporcionar. Júlia, em contraste, era de aparência comum e corpulenta, mas sua verdadeira beleza estava em seu coração bondoso e na bondade com que tratava todos ao seu redor. Com cabelos castanhos e olhos castanhos suaves, Júlia era uma presença reconfortante e amável, mas sempre viveu à sombra de Helena. As comparações constantes e os comentários cruéis sobre sua aparência física a marcaram profundamente. Apesar disso, ela manteve uma atitude positiva e foi uma amiga e familiar carinhosa para todos, incluindo Helena, apesar das crueldades que sua prima infligia. Desde cedo, Helena mostrava sinais de sua natureza maligna. Quando crianças, ela usava sua beleza para manipular e enganar, sempre fazendo Júlia parecer a vilã. À medida que cresceram, Helena começou a se interessar por magia negra, atraída pelo poder que ela prometia. Nas profundezas da floresta, ela encontrou uma velha bruxa que lhe ensinou os segredos das artes sombrias. Helena aprendeu a conjurar espíritos, a lançar maldições e a manipular as forças ocultas ao seu redor. Em pouco tempo, ela se tornou uma praticante habilidosa, mas seus motivos eram sempre egoístas e cruéis. O feitiço do espelho negro. O ressentimento de Helena por Júlia cresceu com o passar dos anos. Para Helena, a bondade de Júlia era uma afronta, uma constante lembrança de que beleza e poder não eram tudo. Ela odiava o fato de que Júlia era amada por todos, apesar de sua aparência comum. Decidida a destruir sua prima, Helena começou a planejar um feitiço que eliminaria Júlia de uma vez por todas. No dia do aniversário de Júlia, Helena se retirou para seu quarto, onde guardava um espelho antigo, um artefato que a bruxa lhe dera anos antes. O espelho, de moldura negra e ornamentada, era conhecido como o espelho de Thanatos. Era dito que aqueles que olhassem para seu reflexo com intenções malignas viriam seus piores pesadelos se tornarem realidade. Helena acreditava que poderia usar o espelho para canalizar uma maldição mortal sobre Júlia. Helena colocou o espelho no centro de um círculo de velas negras e começou a recitar o encantamento. As palavras em uma língua antiga ressoaram nas paredes do quarto, ecoando com uma força sinistra. À medida que o feitiço avançava, a superfície do espelho começou a escurecer, como se fosse preenchida por uma fumaça negra e densa. Helena sentiu uma presença poderosa e malévola ao seu redor, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ela sabia que estava prestes a obter o que sempre desejou, o fim de Júlia. Mas no momento em que Helena pronunciou a última palavra do encantamento, algo deu errado. O espelho explodiu em uma rajada de energia negra, jogando Helena para trás. Quando ela recuperou os sentidos, viu-se deitada no chão, cercada por fragmentos do espelho. No centro do quarto, onde o espelho estivera, uma figura sombria emergiu das sombras. Alta, encapuzada e com olhos que pareciam brilhar com uma luz interior, a figura se aproximou lentamente. Helena tentou se levantar, mas uma força invisível a manteve no chão. A figura parou diante dela e falou com uma voz que parecia ressoar nas profundezas da terra. Helena, a voz ecoou, sua alma está marcada pelas trevas. Você desejou o mal contra seu próprio sangue, e agora, o preço será cobrado. Antes que Helena pudesse responder, a figura estendeu uma mão esquelética em sua direção. O quarto se encheu com um vento gélido, e as velas foram apagadas de uma só vez. O grito de Helena ecoou pela casa, e então,
houve silêncio. Na manhã seguinte, Júlia acordou com uma sensação de inquietação. Ela desceu as escadas e percebeu que Helena não estava à mesa do café. Preocupada, ela foi até o quarto da prima e encontrou a porta entreaberta. Júlia chamou por Helena, mas não obteve resposta. Algo no ar a fez hesitar, um frio que parecia vir de dentro da própria casa. Quando Júlia entrou no quarto, o cenário a deixou paralisada de terror. Helena estava deitada no chão, cercada pelos fragmentos do espelho quebrado. Seu rosto, contorcido em uma expressão de terror absoluto, e seus olhos abertos e vidrados fixavam-se em algo invisível. A cena era um pesadelo vivo. Júlia caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Apesar de todas as maldades de Helena, ela nunca desejou esse fim para sua prima. A dor da perda se misturou ao horror do que estava diante dela. Enquanto soluçava, Júlia sentiu uma presença no quarto. Ela levantou a cabeça e viu a mesma figura sombria que havia aparecido para Helena na noite anterior. Você, a voz da figura ecoou, foi poupada por sua pureza de coração. Mas lembre-se, as trevas sempre observam, sempre aguardam. A figura desapareceu, deixando Júlia sozinha no quarto escuro. Ela nunca contou a ninguém o que viu naquele dia, mas a partir de então, uma sensação de frio parecia segui-la onde quer que fosse. E, à noite, quando as sombras se alongavam, Júlia ouvia sussurros na escuridão, lembrando-a de que o mal espreita nos lugares mais inesperados, mesmo dentro daqueles que julgamos conhecer. O funeral de Helena. O funeral de Helena foi um evento sombrio, marcado pela presença opressiva do desconhecido. A notícia de sua morte súbita e as circunstâncias misteriosas em torno dela se espalharam rapidamente pela vila. Os moradores se reuniram na pequena igreja de San Sebastián, suas expressões sombrias refletindo a atmosfera de medo que pairava sobre todos. Júlia, vestida de preto e com o rosto pálido de tristeza, estava ao lado do caixão de sua prima. As palavras de conforto dos amigos e familiares caíam em ouvidos surdos. A imagem do corpo sem vida de Helena, com o rosto contorcido de terror, estava gravada em sua mente. Ela sabia que algo além da compreensão humana havia ocorrido naquela noite, algo que ninguém além dela poderia entender. Enquanto o caixão de Helena era baixado na terra, Júlia sentiu uma presença fria ao seu lado. Ela se virou e viu a figura sombria observando de longe, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Ninguém mais parecia notar a presença, e Júlia se perguntou se estava perdendo a sanidade. A figura ficou lá até que a última pá de terra fosse colocada sobre o caixão, e então desapareceu nas sombras. As consequências. Os dias que se seguiram à morte de Helena foram preenchidos por um silêncio inquietante. A vila de San Sebastián, normalmente vibrante com a vida cotidiana, estava imersa em um estado de luto e medo. As pessoas falavam em sussurros, especulando sobre o que poderia ter acontecido a Helena, mas ninguém ousava falar abertamente sobre a magia negra ou os rumores de práticas ocultas. Júlia, por outro lado, estava lutando com seus próprios demônios. Ela tentava seguir com sua vida, mas o peso do que presenciou naquela noite a assombrava constantemente. As noites eram as piores, quando as sombras se alongavam e os sussurros na escuridão pareciam chamá-la pelo nome. Ela evitava olhar para espelhos, temendo ver a figura sombria olhando de volta para ela. Na casa onde Helena e Júlia viveram, a atmosfera estava carregada com uma energia pesada e opressiva. Os moradores da vila começaram a evitar a casa, sussurrando que era assombrada pelo espírito de Helena ou pelas entidades que ela invocou. Júlia tentou vender a casa, mas ninguém estava interessado em comprar um lugar com uma história tão macabra. Eventualmente, ela se mudou, deixando para trás não apenas a casa, mas também as memórias dolorosas e os segredos sombrios que ela continha. A revelação. Meses se passaram, e Júlia tentou recomeçar em outra cidade. Ela encontrou um emprego e começou a reconstruir sua vida, mas a sensação de que estava sendo observada nunca a abandonou. Uma noite, enquanto caminhava para casa, Júlia sentiu uma presença atrás dela.
Virou-se, mas não viu nada além das sombras dançantes sob a luz dos postes de rua. Apressando o passo, ela finalmente chegou à segurança de seu apartamento, mas o medo continuou a rondá-la. Desesperada por respostas, Júlia decidiu confrontar o passado. Ela voltou à casa da vila, agora em ruínas, e desceu até o porão onde Helena havia realizado seus rituais. O lugar estava escuro e frio, mas Júlia estava determinada a descobrir a verdade. Ela acendeu uma vela e começou a vasculhar os livros e artefatos que Helena havia deixado para trás. Entre eles, ela encontrou um diário de couro negro, o diário de Helena. As páginas estavam cheias de anotações sobre feitiços e rituais, mas também havia entradas pessoais, onde Helena escrevia sobre seu ódio por Júlia e seus planos de vingança. Júlia leu com horror, mas continuou até chegar à última entrada, datada da noite da morte de Helena. As palavras eram caóticas e desesperadas, descrevendo a presença que Helena havia invocado e como ela havia perdido o controle. A última frase era um aviso: as trevas cobram seu preço, e nunca são saciadas. Com o diário em mãos, Júlia começou a perceber a extensão da escuridão que Helena havia liberado. A figura sombria que ela viu no funeral e as presenças que sentia não eram apenas manifestações de seu próprio medo, eram reais, e estavam ligadas ao feitiço que Helena havia lançado. A maldição não havia desaparecido com a morte de Helena, em vez disso, ela agora assombrava Júlia. Determinada a quebrar o ciclo, Júlia procurou ajuda. Ela encontrou um grupo de ocultistas em uma cidade próxima, conhecidos por sua sabedoria e experiência em lidar com o sobrenatural. Eles aceitaram ajudá-la, mas advertiram que o preço seria alto. Para livrar-se da maldição, Júlia teria que enfrentar as forças das trevas diretamente. Na noite marcada para o ritual, Júlia e os ocultistas se reuniram no antigo porão da casa de Helena. O lugar estava preparado com símbolos de proteção e velas sagradas, mas a atmosfera estava pesada com a presença das trevas. Júlia sentiu uma onda de medo, mas ela sabia que não podia recuar agora. Os ocultistas começaram a recitar encantamentos, invocando luz e proteção enquanto tentavam chamar a entidade que Helena havia libertado. As sombras nas paredes pareciam se mover com vida própria, e o ar ficou gelado. De repente, a figura sombria apareceu no centro do círculo, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Você, a voz da figura ressoou, voltou para terminar o que sua prima começou. Júlia tremia de medo, mas encontrou a coragem para falar. Eu não escolhi isso, ela disse, sua voz firme apesar do terror. Eu quero acabar com essa maldição. A figura riu, um som frio e vazio. As trevas não são tão facilmente banidas, disse. Mas há uma maneira. A entidade estendeu uma mão esquelética, oferecendo um pergaminho antigo. Este feitiço, disse, pode libertar sua alma. Mas você deve estar preparada para pagar o preço. Júlia olhou para o pergaminho, seu coração batendo forte. Ela sabia que a escolha que faria agora definiria seu destino para sempre. Com uma respiração profunda, ela pegou o pergaminho e começou a recitar o encantamento, suas palavras se misturando com as dos ocultistas. À medida que o feitiço avançava, a sala começou a tremer, e a luz das velas oscilou. A figura sombria gritou em agonia, e Júlia sentiu uma dor lancinante em seu peito. Ela continuou a recitar o encantamento, mesmo quando a escuridão parecia ameaçar engoli-la. Finalmente, com um grito final, a figura desapareceu em uma explosão de luz, e o porão ficou em silêncio. Quando Júlia abriu os olhos, ela estava sozinha no porão. As velas estavam apagadas, e o frio que a havia perseguido por meses havia desaparecido. Ela sentiu uma paz profunda e silenciosa, como se um grande peso tivesse sido levantado de seus ombros. Os ocultistas tinham cumprido sua promessa, a maldição havia sido quebrada. Júlia deixou a casa para trás para sempre, determinada a começar uma nova vida livre das sombras do passado. Ela sabia que as cicatrizes da experiência permaneceriam com ela, mas também sabia que tinha força para seguir em frente.
A bondade e a coragem que sempre possuíra haviam triunfado sobre a escuridão, e agora, ela podia finalmente encontrar paz. Anos depois, a vila de San Sebastián mudou. A casa onde Lena e Júlia viveram foi demolida, e um parque tranquilo tomou seu lugar. Os moradores raramente falavam sobre os eventos sombrios que ocorreram ali, preferindo lembrar das boas ações de Júlia e da paz que ela trouxe para a vila após a tragédia. Júlia, agora vivendo em uma cidade distante, encontrou felicidade e amor. Ela se casou e teve filhos, e sua vida era cheia de luz e risos. Mas, à noite, quando as estrelas brilhavam no céu, ela às vezes se lembrava da figura sombria e do preço que pagou para livrar-se da maldição. Essas memórias, embora dolorosas, serviam como um lembrete constante de que, não importa o quão profunda seja a escuridão, a luz sempre encontrará uma maneira de brilhar através dela. E assim, a história de Helena e Júlia tornou-se uma lenda, um conto de aviso sobre os perigos da inveja e da sede de poder, e sobre a força imensa que reside em um coração puro. A vila de San Sebastián continuou, sua tranquilidade restaurada, mas sempre lembrando que o mal pode espreitar nos lugares mais inesperados, esperando para ser desafiado e, finalmente, vencido.